Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto da palavra do Senhor: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Queira tomar o teu assento, por gentileza, glorificando ao Senhor. E olhe para cá, a minha fala é rápida e objetiva. Os métodos que Jesus se utilizava para esclarecer algumas verdades bíblicas, principalmente aos discípulos e até mesmo à multidão que sempre o seguia, eram métodos que nós conhecemos como parábolas. Os ensinamentos do alto soavam de forma estranha e confusa aos discípulos e a todos que seguiam Jesus. Por quê? Porque a mensagem que vinha do alto, na verdade, o Evangelho de Jesus, ele é confrontante. O Evangelho de Jesus é um Evangelho, uma mensagem que não soa até os nossos dias um som agradável. Como é difícil ouvir uma palavra de alguém que olha nos nossos olhos e diz assim, que para você viver é preciso você morrer. Como é difícil entender algumas verdades, e essas verdades vêm do Evangelho, e Jesus, ele falava isso aos discípulos, que para ser feliz na eternidade, muitas das vezes choraremos enquanto vivemos nessa terra. Então essa fala, essa prédica já começa a soar um tanto quanto estranho aos ouvidos de quem andava aos ouvidos de pessoas que andavam com Jesus e viam milagres e talvez queriam palavras boas. A verdade é que o Evangelho, meus irmãos, não atrai amigos. O Evangelho de Jesus não atrai conveniências. O verdadeiro Evangelho não atrai a mídia. E não pense os senhores e nós como pregadores que depois de pregar uma mensagem bíblica, ali embaixo, no final do culto ou em qualquer lugar, vamos receber convites para churrascada, para banquetes e aplauso. Não. Muitas das vezes falar o Evangelho simples e verdadeiro, vamos sofrer represálias, afrontas. O Evangelho verdadeiro não produz companheiros para selfie. O Evangelho de Jesus verdadeiro não promove banquetes. E era essas verdades que Jesus estava introduzindo através de parábolas para os discípulos. Depois veio o século 21, e aí o período da pós-modernidade. E começamos a enfrentar e vivenciar um evangelho pós-moderno, porém um evangelho leviano e comprometedor. E aí as prioridades do reino ou do evangelho inverteram-se. A prioridade do evangelho, Mateus 4:4, quando Jesus, ele vence Satanás na tentação, ele vai dizer, nem só de pão viverá, ou seja, a expressão nem só de pão não significa absolutamente que não vai ter pão, ou seja, vai ter pão, mas nem só de pão, ou seja, existe uma prioridade maior para se vencer as batalhas da vida. Era a palavra de Deus.
A prioridade do reino, Mateus 6,33, buscai primeiro o que? As coisas? Não. Prioridade do reino, buscai primeiro o que? Palavra, Bíblia, Evangelho. E aí depois do século 20 e 21, nos dias atuais, nós começamos a perceber que algumas coisas começaram a acontecer. E essa mensagem que Jesus fala aos discípulos acerca da vinda do Filho do Homem, esta mensagem sobre arrebatamento, sobre a vinda de Jesus, parece que não soa mais agradável aos ouvidos dos crentes, da igreja no geral, daqueles que se dizem ser filhos de Deus. Jesus, ele chama os discípulos, e no sermão profético ele vai dar uma palavra de vigilância. Olhem para mim, ele vai dizer o seguinte: ficai atento, como diz a galera jovem, fica ligado. Por quê? Porque os sinais que antecederiam esse grande fenômeno que eu creio que está para acontecer, Jesus vai dizer o seguinte: algumas coisas vão acontecer, e ele vai dar algum sinal. Agora diga comigo em alto e bom som, com alegria no rosto, vai, diga sinal. Agora fala especulação. Existe uma grande diferença entre sinal e especulação. Especulação, pastor Valdemar, é aquele grupo de pessoas, sempre aquele grupo de pessoas que vai falar com a gente, ele não é assim, sim, nem não. Ele é sempre assim: eu acho que não sei, que vou ver, que talvez, que parece que não sei. Isso é especulação. Especulação não é nada provável, é abstrato. Mas o que é sinal? Sinal não. Sinal é algo visível, algo palpável, concreto, estabelecido. Por isso que a palavra diz: sejamos sim, sim no falar, ou não tem meio termo. Jesus vai dizer: a vinda do Filho do Homem vai se dar nesse período em que a população, a sociedade, o mundo vai estar comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. E essa expressão, essa forma alegórica de falar, é para definir o estado que o povo vai estar quando Jesus voltar. Semelhante comparação aos dias de Noé. E Jesus deixa isso muito claro aos discípulos. E os discípulos ficam preocupados, tentando entender: mas quando vai ser? Que época? Que estação? Jesus dá um receba santo neles, dizendo: fiquem apercebidos. E aí nós adentramos na mensagem. A correria é a palavra da vez. Todo mundo está com pressa, correria. E nós somos induzidos a viver essa vida de correria, e é a palavra da vez. Essas tendências que estão acompanhando, estão regendo como uma batuta o século da pós-modernidade. E esses acontecimentos, olhem para cá, esses acontecimentos estão cada vez mais trazendo o quê? Trazendo ao povo, fazendo com que nós venhamos ser consumidos pelo tempo e buscarmos os nossos interesses, que não é errado constituir casa, não entendam, mas nós estamos nessa volúpia acelerada, porque a propósito deste século, que nós ficamos envoltos desse sistema apressado, e com isso, não se ouve mais ninguém falar, no geral, sobre volta de Jesus. Essa loucura dia a dia, meus irmãos, está trazendo um arrefecimento, um esfriamento quanto ao tema primordial da igreja, que é o arrebatamento da igreja. Mas essa noite eu vim em alto e bom som falar a vocês e pregar para mim também: Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando. Quem espera Ele? Quem espera Ele? Jesus está voltando. Você tem uma mensagem poderosa na tua boca. Fala: Jesus Cristo voltará, Jesus voltará. Quantos creem nessa promessa de verdade? Joga a mão para cima, joga a mão lá em cima, as duas mãos, e glorifica.
E parece que essa bênção, parece que esse momento de ser abençoado nos afastou dessa conexão, nos afastou desse sentimento de eternidade. Mas eu tenho, sem hipocrisia, pastor Valdemar, eu tenho clamado a Deus e pedido: Senhor, que este amor pela salvação, que este amor pela sua vinda não se aparte do meu coração e da minha alma. Jesus voltará, lá na eternidade é melhor do que aqui. Deseje o céu, possa ser que a mensagem não venha emplacar, não importa, mas a Bíblia, Jesus voltará. Deseje o céu, deseje o céu. A partir de hoje, saia para a tua casa dizendo: eu preciso amar o céu, eu preciso amar a vinda de Jesus.